sou médica endocrinologista. Bom, então, começando, a gente vai abordar esse tema de autocuidado em diabetes, abordagem pela equipe de saúde. Esse tema é de extrema importância porque a gente sabe, né, da prevalência crescente do diabetes em todas as populações, em todo o mundo hoje em dia. E, em última instância, nós da equipe, nós somos apoiadores, orientadores e coordenadores do cuidado, mas quem realmente realiza ou não o cuidado e o maior responsável pelo controle do diabético é ele próprio, né? É o próprio paciente. Então, quanto mais a gente puder fazer para auxiliá-lo nessa tarefa que muitas vezes não é fácil, melhor esse paciente estará. Comentando um pouco sobre a prevalência, né, o diabetes hoje em dia já afeta cerca de 382 milhões de pessoas no mundo. Cerca de 80% dessas pessoas estão em países em desenvolvimento. Então, a gente tem que imaginar que os recursos para a imensa maioria dos diabéticos serem tratados são recursos limitados e que devem ser otimizados da melhor maneira possível. Essa explosão de crescimento de casos de diabetes, ela se deve a alguns fatores. A gente pode citar esses 4 como os principais. Seria pelo crescimento e envelhecimento da população mundial, maior urbanização que causa hábitos, que piora os hábitos, né, da população, leva a hábitos menos saudáveis, aumento de casos de obesidade e de sedentarismo e maior sobrevida dos diabéticos. Existem muito mais casos, mas hoje em dia, com essa evolução tecnológica do cuidado, os pacientes sobrevivem por mais tempo do que há décadas atrás. E se a gente for pensar nesses 4 fatores, o único sobre o qual a gente pode realmente atuar é o aumento de casos de obesidade e sedentarismo, que está diretamente correlacionado com o aumento de incidência de diabetes, e não só de diabetes, de hipertensão, de dislipidemia, né? Então a gente pode atuar, dentro desses 4 fatores, o fator que a gente pode atuar é esse aumento de casos de obesidade e sedentarismo. Isso é extremamente importante, né? A gente pode agir desde a infância, da juventude, da adolescência. A gente tem que prevenir isso antes do cidadão estar obeso com 30, 40 anos de idade. E quando a glicemia de jejum dele já começou a alterar. A gente tem que pensar realmente como promover essa questão da saúde para evitar que essa incidência seja tão crescente ao longo das próximas décadas. Comentando sobre o diabetes no Brasil, o inquérito telefônico do Vigitel, realizado em 2011, nesse inquérito eles perguntavam para as pessoas por telefone quais patologias elas eram portadoras. Então, seria a prevalência de diabetes autorreferido na população maior do que 18 anos. 5,6% das pessoas acima de 18 anos referiam ter diabetes nessa época, no Brasil. Existe um aumento significativo, né, conforme a pessoa envelhece. Depois dos 65 anos, 21,6% dos brasileiros referiam ter diabetes, ou seja, mais de 1/5 dos brasileiros idosos são diabéticos, contra apenas 0,6% daqueles entre 18 e 24 anos. Em relação aos tipos de diabetes, eu vou comentar rapidamente por causa dessa questão de que o autocuidado pode ser variável de acordo com o tipo de diabetes. Não vou comentar sobre todos os tipos, apenas os 2 principais, né, que seriam diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, sendo que dentre esses 2, a grande maioria dos casos vão ser de diabetes tipo 2. O tipo 1, ele afeta 5 a 10% da população diabética. Ele tem correlação com o fenômeno autoimune, né, de destruição das células beta-pancreáticas por mecanismo autoimune, e aí esse paciente deixa de produzir insulina, da noite para o dia esse pâncreas não produz mais. E ele se torna completamente dependente de insulina injetável para sobreviver. São geralmente pacientes jovens, né, ocorre mais na infância e na juventude, e eles têm um tratamento e um cuidado que é bem mais complexo em relação à maioria dos casos de diabetes tipo 2. Eles geralmente precisam de insulina basal, ou seja, NPH 2 doses por dia, ou glargina 1 dose ou 2 doses por dia, mas as insulinas rápidas ou ultra rápidas antes das 3 principais refeições, né, sobretudo antes das 3 principais refeições, café, almoço e jantar.
precisam monitorar a glicemia com mais frequência. Então, existe toda uma complexidade de cuidado no diabetes tipo 1 e existe a indicação de, além do acompanhamento pela equipe da atenção primária, que eles sejam sempre acompanhados também por especialista, por endocrinologista. Os casos de diabetes tipo 2 são a grande maioria, né? 90 a 95% dos casos. Eles têm essa associação com sobrepeso e obesidade, estão muito ligados ao aumento, à epidemia de obesidade. A epidemia de diabetes tem correlação com a epidemia de obesidade, né? E ocorrem geralmente em pessoas mais velhas, né, acima dos 40 anos. Em geral, é comum haver história familiar de diabetes tipo 2 e eles podem ocorrer pela deficiência tanto na secreção quanto na ação da insulina. A princípio, às vezes, aquela glicemia de jejum um pouco alterada, é mais uma resistência insulínica, uma dificuldade de atuação da insulina, mas muito cedo no diabetes tipo 2 também ocorre alguma ausência, alguma redução da secreção de insulina. E muitos deles vão precisar usar insulina a partir de um certo tempo de doença. Então, aquela história de diabetes insulina dependente, diabetes insulina independente, não tem mais que ser colocado dessa maneira, né? Porque muitos diabéticos tipo 2 serão dependentes de insulina ou ao diagnóstico ou ao longo dos anos de doença. E eles, agora, no diabetes tipo 2, a gente vê desde aquele paciente que usa metformina, controla um pouquinho a alimentação e controla, até aquele que está no outro extremo, que seria até semelhante ao diabético tipo 1, que precisa usar às vezes 5 doses de insulina por dia e fazer monitorização mais do que uma vez por dia, né? Porque é aquela história de que no SUS, o SUS fornece em geral, né, 3 fitas para monitorização para os diabéticos tipo 1 todo dia e uma fita para os diabéticos tipo 2 insulinizados. Às vezes esses diabéticos tipo 2 vão ter uma gravidade similar ao do tipo 1 e vão precisar realmente intensificar essas medidas de controle. Bom, então o que inclui o autocuidado? O que nós vamos discutir hoje? A alimentação, que é o item que mais dá pano para manga, né, mais dá discussão, inclusive com os pacientes, né, no dia a dia clínico. É o que eles mais comentam e mais têm dúvida. Atividade física, uso correto de medicações, tanto de medicação oral quanto de insulina, automonitorização das glicemias capilares, prevenção de complicações, sendo que a complicação sobre a qual os pacientes conseguem ter uma atuação mais efetiva é a questão da prevenção das complicações nos pés. As outras, claro, vão depender de um bom controle glicêmico, mas a monitorização do rim, do olho, fica muito por conta do médico, dos exames e tudo. Agora, o pé, o próprio paciente pode fazer muito por ele. Não fumar, né, claro, combate ao tabagismo, e aprender a reduzir os riscos, sobretudo riscos de hipoglicemia. A educação para o autocuidado, ela deve ser assegurada sempre para todo indivíduo diabético. Isso é que empodera esse paciente para ele executar as tarefas adequadas que serão necessárias por toda a vida. Existem estudos com evidências de reduções de até 0,8% na glicohemoglobina logo depois de sessões de educação em diabetes. 0,8% parece pouco, mas é um valor que é semelhante ao que muitas drogas novas, propagandeadas pela indústria farmacêutica, caríssimas, conseguem reduzir em glicohemoglobina. Então, logo depois de sessões de educação, a gente pode reduzir essa mesma quantidade. Claro que vai depender do tipo de paciente, do serviço, tudo, mas existe um potencial imenso de melhoria a cada sessão que é feita, seja diretamente numa consulta, seja num grupo, seja como for. Agora, os resultados sempre tendem a ocorrer essa melhoria e se essas sessões não são periódicas e mantidas, essa melhoria vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é importante mesmo essa programação de manutenções periódicas de educação para o autocuidado, que é o que é feito, né, nos grupos e tudo mais. Isso é um questionário, é só para ilustrar, a imagem não está muito boa, mas é um questionário que é usado internacionalmente e ele foi traduzido e validado para o português, que questiona para ser entregue aos pacientes mesmo, que questiona sobre as atividades de autocuidado. Então ele enfoca várias dimensões e ele geralmente pergunta o que a pessoa fez ao longo dos últimos 7 dias. É usado principalmente como instrumento para artigos científicos, instrumento de pesquisa, para estudos científicos e para pesquisa, mas ele pode ser utilizado também por nós no dia a dia,
no atendimento aos pacientes e nos grupos de diabetes. A gente pode circular esse questionário numa certa época, depois recircular, até porque existem evidências que o fato dele estar sendo inquirido a respeito de alguma questão faz com que o paciente ajuda a lembrar, ajuda a tomar consciência da importância de realizar aquilo, né? Então, só o fato de questionar, às vezes, já leva a benefícios. Então, sobre alimentação, né? Em quantos dos últimos 7 dias seguiu uma dieta saudável? Quantos desses últimos 7 dias seguiu, no último mês, quantos dias por semana, em média, seguiu a orientação alimentar dada pelo profissional? Em quantos dias comeu frutas, verduras, legumes? Em quantos dias comeu alimentos gordurosos, doces? Em relação à atividade física, em quantos dos últimos 7 dias realizou atividade física de pelo menos 30 minutos? E dentro desses últimos 7 dias também, quando realizou exercício físico, né? Existe essa diferença entre atividade física e exercício físico. O exercício físico é uma atividade programada, e caminhar, correr, andar de bicicleta, fazer uma aula de ginástica, isso é exercício físico. Tanto atividade física quanto exercício físico são valiosos nesse auxílio do controle. Pergunta sobre a monitorização da glicemia, né? Quantas vezes mediu e quantas vezes mediu conforme o orientado, né? Pelo profissional de saúde. Cuidados com os pés, quantos desses últimos 7 dias examinou os pés, quantos dos últimos 7 dias examinou dentro dos sapatos antes de calçá-los, quantos dias secou os dedos, os espaços entre os dedos dos pés, para não criar umidade, né, e aumentar a chance de micose, de feridas, sobre o uso de medicação e sobre tabagismo. Então são perguntas simples, em linguagem acessível, que a gente pode usar também no dia a dia clínico. Comentando agora sobre cada um daqueles tópicos mais individualizadamente, nós vamos começar pela alimentação. É muito importante, né, orientar que façam 5 a 6 refeições por dia. Evitar tanto beliscar a todo momento, quanto intervalos muito grandes entre as refeições. E pelo fato dos diabéticos estarem acostumados a serem orientados, isso, não pode ficar muito tempo sem comer, muita gente acredita que precisa comer de hora em hora ou de 2 em 2 horas. Não tem que comer de 2 em 2 horas. A cada 3 horas, cerca de 3 horas de intervalo está muito bom. Se a pessoa está precisando comer tantas vezes, assim, a cada 1 hora ou a cada 2 horas, é porque a dose de medicação está excessiva, né? Ou precisa reduzir insulina, precisa reduzir hipoglicemia antioral, porque dentro de um contexto adequado, a cada 3 horas estaria de ótimo tamanho. Tanto para o bom controle do diabetes, quanto para a questão de auxiliar na perda de peso, porque muitos desses pacientes são obesos, né? Isso ficar muito tempo em jejum não é bom também para quem está precisando perder peso. Ingerir pelo menos 3 porções diárias de verduras e legumes e pelo menos 3 frutas por dia. Esses itens são importantíssimos, porque muito antes de pensar em diet, light, zero, é muito importante pensar em comer alimentos adequados e saudáveis, em colorir a alimentação, em variar essas porções, em fazer com que essa parte colorida seja cerca de metade do prato, que isso predomine em relação à quantidade de carboidrato que existe no prato. Uma porção de verdura equivale a 3 colheres de sopa das verduras e de legumes 2 colheres de sopa. E a fruta, claro, se puder variar a fruta é a melhor alternativa é comer uma fruta diferente em cada momento. Não ingerir essas 3 frutas de uma vez só e nenhum tipo só de fruta por dia. Preferir frutas, verduras e legumes da safra, porque eles em geral são de melhor qualidade, têm menos agrotóxicos, custam menos. Essa questão da acessibilidade a essa alimentação mais saudável, eu sei que é um problema, eu também atendo diabéticos no sul, sei das imensas dificuldades. Agora a gente tem que sempre tentar levar o indivíduo a pensar se ele está gastando com refrigerante, com bolacha, com biscoito recheado, com coisas inadequadas, ele poderia transformar esse gasto ruim num gasto bom e estimular alternativas, hortas comunitárias, troca de verdura, de legume entre eles. Se um tem uma horta, leva um certo conteúdo, outro, e talvez estimular isso, a criação de hortas na cidade. Isso tudo a gente tem que tentar estimular para que eles consigam consumir mais alimentos in natura e menos alimentos processados, né? Evitar alimentos ricos em açúcar, usar adoçante em substituição à sacarose. Bebidas com sacarose, claro, não devem ser ingeridas. Os adoçantes usados com moderação, nas quantidades corretas, não existe comprovação nenhuma desses malefícios que às vezes
né? As pessoas chegam amedrontadas, adoçante dá câncer, adoçante dá Alzheimer, adoçante causa isso ou aquilo. Não existe nenhum tipo de comprovação de que aconteça quando usado em quantidades seguras. As quantidades seguras diárias são até bem grandes, seria um quarto, um terço daquele vidro de adoçante. É muito difícil alguém conseguir usar isso num dia. O FDA, que é um órgão americano, né, regulador, que eles têm uma página muito bacana com as quantidades diárias, com tudo especificado. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca isso à disposição, envia por e-mail de alguma maneira, porque ali está bem explicado sobre cada tipo e as quantidades diárias, que é uma referência mundial mesmo, essas orientações deles. Evitar o consumo excessivo de carboidratos e preferir os integrais quando disponíveis. É muito importante que os pacientes entendam que os carboidratos, as massas em geral, né, são os principais responsáveis pelos valores das glicemias após as refeições. Eles têm que conseguir fazer esse raciocínio. A quantidade de pão, de biscoito, de bolo, de torrada que eu comer no café da manhã é que vai definir. Claro que a glicemia de jejum também vai fazer diferença, óbvio, se ele amanhecer com a glicemia alta, ele vai estar com a glicemia alta ao longo do dia todo. Mas se ele amanhecer com a glicemia boa, 2 horas depois vai ser proporcional ao que ele ingeriu de carboidrato no café, e assim vale para o almoço, assim vale para o jantar. Os integrais, pão integral, arroz integral, macarrão integral, isso é adequado, deve ser usado. A gente tem que estimular essa questão, esse prato aqui de exemplo aqui embaixo, né? Essa proporção aqui nas refeições principais, a gente tem que tentar orientar que eles consumam maior quantidade das verduras e legumes da parte colorida do que da parte sem cor, né? Que seria arroz, batata, angu, macarrão, farinha. Isso tem que ficar. Claro que tem que ter também corte arroz, corte batata, não coma nada que venha de batata. Essa orientação não é adequada. Ele pode comer batata, pode comer mandioca, desde que ele tire um pouco do arroz ou tire todo o arroz para colocar nas mesmas quantidades de batata e de mandioca. Mas não fritas, né? Não adianta ser batata frita nem mandioca frita, porque aí o controle não vai ficar adequado, vai ganhar peso, aí em última instância vai piorar esse diabetes. Os integrais têm uma questão importante também. Existem muitos biscoitinhos integrais e alimentos integrais que não são integrais de verdade. Quando a gente vai ver, o conteúdo de fibra é muito pouquinho, então teria que ter um cuidado também. Pão integral, arroz integral, macarrão integral, em geral são boas escolhas. Mas os biscoitos, tem de tudo nessa categoria biscoito integral. Então, orientar a saber, se for possível, um paciente mais esclarecido que consiga ler esse conteúdo de fibra no rótulo para escolher os que têm mais fibra em relação aos que têm menos, seria bom. Evitar alimentos ricos em sal, usar temperos naturais como alho e ervas aromáticas para cozinhar, né? Evitar sazon, evitar caldo quinor, que tem sódio demais. A nossa população, todas, né, no mundo inteiro, em geral, ingerem muito mais sódio por dia do que é o recomendável. Existe muita coincidência entre diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Esses pacientes muitas vezes têm todos esse combinado de condições, então não dá para exceder no sal. É muito importante orientar essa moderação. E a quantidade diária adequada seriam 5 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha por dia, né? Que são mais ou menos 5 sachêzinhos daqueles que a gente vê em restaurante, aquele sachêzinho pequenininho tem 1 grama de sal. Seriam 5 sachêzinhos desse por dia. Agora, é importantíssimo nesse ponto pensar nos alimentos processados e ultraprocessados. Todos os empacotados, congelados e processados, eles têm muito sódio para conservar, né? Então, quanto mais natural for a alimentação, menos processada, aquela carne, se ela for uma carne de verdade, ao invés de um hambúrguer, uma salsicha, um presunto, ela vai ser mais adequada e não vai ter, né, o conteúdo de sódio vai ser muito diferente. Evitar os alimentos ricos em gorduras trans, bolachas recheadas, margarinas, sorvete, salgadinho de pacote. Isso tudo é rico em gordura trans e deve ser evitado. As gorduras trans estão bem demonizadas atualmente, né? Então não tem muita dúvida para a maioria das pessoas que elas são muito ruins. Preferir as carnes magras e não processadas, né? O que eu tinha comentado ali acima. Não dá para ficar comendo gordura por causa da questão do peso, principalmente, né? Se a pessoa for magrinha, tiver um colesterol muito bom, não tem que evitar 100% das gorduras, mas a maioria dos diabéticos tipo 2 vão ser obesos, vão estar, né, tratando também de peso, de dislipidemia, não é adequado. E essas carnes processadas, hambúrguer, stick de frango, salsicha, salame, isso tudo é muito inadequado e nem um pouco saudável. Não é considerar que eu comi uma salsicha, eu comi carne no almoço. Não é a mesma coisa.
Usar pouco óleo no preparo dos alimentos, também extremamente importante. Não fritar, tudo pode ser assado, grelhado, cozido, ensopado. Evitar a fritura é muito importante. Passando agora para o capítulo de atividade física. Bom, a gente deve aconselhar para todo diabético pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada, entre 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, distribuídos em pelo menos 3 dias da semana. Então, essa fórmula, né, a frequência cardíaca máxima seria 220 menos a idade do paciente. E ele deveria manter entre 50% e 70% dessa frequência durante a prática da atividade física, para que ela seja considerada moderada. Isso é difícil, a maioria das pessoas não vai ter como contar essa frequência cardíaca, então a gente pode orientar que a atividade moderada seria aquela em que ele se cansa um pouquinho, que ele tem que ofegar discretamente. Se ele estiver conversando com alguém, por exemplo, caminhando e conversando com alguém, ele tem que puxar um pouco o ar para respirar. Não ficar sem ar e ficar passando mal, mas nem aquela caminhada em que a pessoa consegue conversar como a gente está falando aqui, em repouso. Não está nem no extremo nem em outro. Então, essa questão da distribuição seriam ou 3 dias de 50 minutos, ou 4 vezes por semana, 40 minutos, ou 5 dias por semana, meia hora. Não adianta fazer meia hora 2 vezes por semana e achar que vai ter resultado. Não vai ter resultado. E a culpa não é da caminhada que não funciona, porque tem que ser frequência certa, intensidade certa e regularidade certa. E se possível, para aqueles pacientes que gostam e que tenham condição, é bom encorajar também a prática de exercícios de resistência, musculação, pilates, pelo menos 2 vezes por semana. Mas o mais importante, que vai ter mais impacto, é essa questão da atividade aeróbica, né? Andar, nadar, andar de bicicleta, dançar, isso aí vai ser importante. Ultimamente, cada vez mais surgem evidências, estudos mostrando o tamanho do prejuízo das pessoas permanecerem sentadas por longos períodos de tempo. Isso está associado, esse é um dos estudos, né? Esse estudo avaliou a associação entre tempo e posição sentada e mortalidade em 17 mil indivíduos canadenses entre 18 e 90 anos de idade. E houve, não só nesse, mas em vários outros, associação dose e resposta entre o tempo sentado e a mortalidade por causas cardiovasculares e por todas as causas. Então, claro que a atividade física faz bem, todos nós precisamos praticar, quem tem obesidade, diabetes, hipertensão, mais ainda. Agora, só isso não basta se esse indivíduo permanece o dia todo sentado. Se trabalha no computador, ou se trabalha, seja lá onde for, que inclua com um longo período sentado. É importante levantar, fazer intervalos, beber água, ir ao banheiro, conversar com o colega, ir subir uma escada, fazer a pausa do almoço, circular nesse intervalo de almoço. Essas pequenas quebras de longos períodos sentados são importantíssimas para essa prevenção de mortalidade. E não é um aumento discreto de mortalidade. Muitos deles o aumento é em torno de 30% pelo fato da pessoa permanecer sentada muitas horas. Imagina a gravidade disso, né? Então seria mais ou menos essa figura, né? O homem evoluiu até ficar sentado na frente de uma tela de novo. Então deve-se encorajar a redução do tempo de sedentarismo pela queda de longos períodos assentado. Essa questão das telas é importantíssima para a infância e para a adolescência, né? Os nossos filhos estão cada vez mais, essa geração nova, né? Eles nascem sabendo mexer nas telas, nos aparelhos, e eles estão cada vez mais vidrados, ficam cada vez mais tempo por dia, seja na frente da televisão, do tablet, do celular, do videogame, do computador, o que for. Isso tem que ser orientado. Ficou um tempo ali, tem que levantar, jogar bola, brincar, andar de bicicleta, tem que sair da frente da tela. Desde sempre, principalmente para quem tem pai, mãe, irmão diabético, né? O fator de risco está ali. Naqueles que têm sobrepeso ou obesidade, orientar que perdas de peso modestas podem propiciar benefícios clínicos significativos. Perdas de 2 a 8 quilos de peso já podem ter grandes impactos metabólicos. Não precisa perder o excesso todo para que se vejam os benefícios, né? Pequenas mudanças, uma melhora da alimentação, início de uma atividade física que às vezes nem chegou a ser tão intensa, nem tão frequente, não precisa nem ser diária. Muitas vezes, com esse início de atividades que levam a perda de poucos quilos, já trazem muito benefício. Eu brinco com os pacientes que cada quilo vale ouro, cada quilo a menos vale ouro. Não tem pouco peso perdido, não. Qualquer um já é vantagem, né? A gente tem que estimular. Agora vamos passar para o uso correto das medicações.
A gente deve avaliar e abordar sempre, né, barreiras ao uso correto de medicações orais e de insulina. Se necessário, se a gente percebe que o paciente não tem condição de fazer um automanejo adequado, incluir familiares ou cuidadores para auxiliar na administração correta. Essas barreiras seriam déficit cognitivo, algumas delas, né? Déficit cognitivo, analfabetismo, diminuição da acuidade visual e da acuidade auditiva, problemas psicológicos, sintomas depressivos. Essas barreiras são todas muito comuns em idosos, né? Os idosos são uma população que a gente tem que ter muito cuidado e analisar muito direitinho como é que está sendo usada a medicação, se realmente está usando, se está usando certo, se eles conhecem as medicações que usam, se sabem diferenciar qual é qual. E para os insulinizados ainda entram como barreiras o temor de hipoglicemia, né? O ganho de peso e a aplicação injetável. A discussão sobre a terapia de insulina é um caso à parte, né? É uma construção de uma relação de confiança e de orientação. A cada vez que o paciente vai, a gente tenta orientar um pouco mais para que essas barreiras sejam eliminadas e ele consiga usar com segurança a insulina. Bom, em relação ao uso correto da insulina, há uma coisa que eu queria comentar aqui em relação às medicações. Muitas vezes a gente fica aquela questão, está mal controlado, vamos aumentar a medicação. Está mal controlado, avalia se está usando a medicação. A primeira coisa é isso, o uso incorreto é super comum. Antes de aumentar, sempre analisar, está usando ou não está usando o que foi prescrito. Senão no papel vai estar tomando uma coisa, na vida real outra, e o dia que resolver tomar realmente o que está escrito, que a gente foi aumentando doses, pode ter uma hipoglicemia gravíssima. Isso para a insulina, então, é mais verdadeiro ainda, né? A gente ir aumentando as unidades, mau controle aumenta a insulina. Claro que tem momentos de se aumentar a insulina sim, mas sempre depois de avaliar se está usando corretamente, qual a dose em uso, como é que está sendo feita a aplicação. Isso tem que ser muito detalhado nas consultas. A insulina, ela é muito importante, assim, eu estou falando aqui do DM2, do DM1 ele sempre vai precisar usar insulina, né? Mas no DM2, muitos deles precisarão, e ela é uma arma importantíssima, né, ao longo do tratamento, e que a gente não pode usar como ameaça. A gente não pode ajudar a estigmatizar ainda mais a insulina, que às vezes já tem tanto medo, tanto temor de usar. Então, é importante a gente ir orientando aquele paciente que usava metformina, precisou começar a usar uma segunda medicação, já está usando glibenclamida, um comprimido, daqui a pouco está usando 2 comprimidos por dia e ainda está mal controlado. A gente já tem que começar mais cedo, quando a gente prevê que pode ser que ele precise de insulina ali na frente, orientar de uma maneira gentil, adequada, sem terrorismo, que é uma questão progressiva e que muitos dos diabéticos tipo 2 usam comprimidos sim, mas que muitos deles precisam de insulina e que a insulina é salvadora nos momentos em que ela é necessária. A insulinização tardia comprovadamente traz complicações gravíssimas, né? Aumenta a mortalidade desses pacientes. Eles têm que ser insulinizados no momento adequado. E a aceitação, às vezes, de cara, na primeira vez que a gente toca nesse assunto, em geral não é muito boa mesmo. A maioria tem uma certa resistência, mas em geral, conversando, depois de uma consulta ou duas, a grande maioria começa a usar. Sempre reavaliar a adesão ao uso diário e a técnica de aplicação de insulina em todos os momentos do tratamento, porque as omissões de dose e os erros de aplicação são extremamente comuns, né? É o que a gente tinha comentado. A autoaplicação. A aplicação, né? Primeiro a gente tem que avaliar quem aplica a insulina. Sempre perguntar para quem usa insulina se é a própria pessoa que aplica ou se alguém aplica, se é outra pessoa que aplica, como que faz, se conhece bem, se tem dúvida, quem que treinou. Se possível, simular, se esse paciente ele mesmo se auto-aplica, tentar fazer uma simulação, pedir que ele leve a seringa nas consultas. Puxa aí, por favor, como é que a quantidade que o senhor usa de manhã e quanto que o senhor usa à noite? E sempre perguntar para eles, o senhor está usando que dose de insulina mesmo? Porque o que está escrito na receita, em geral, é uma coisa. Não, o que está escrito na receita a gente sabe, né? Agora, muitas vezes o que está escrito ali é diferente do que está sendo realizado. Perguntar como conserva a insulina, né? Se conserva na geladeira. No tempo frio, desde que não esteja um calorão de janeiro, né? Se o tempo está mais fresco, o frasco em uso pode ficar fora da geladeira. Mas os frascos fechados dentro da geladeira, mas não congelar, né? Não é colocar na parte mais fria. Nem na porta, porque a temperatura varia, sacode, pode quebrar e tudo.
Depois que usou um mês o frasco está aberto há um mês, desprezar essa insulina mesmo que ela não tenha terminado ainda, joga fora, começa outro frasco. Examinar os locais de aplicação é super importante, né? Porque muita gente aplica só no mesmo ponto sempre. E vai criando aquele calombo, aquela lipodistrofia ali no local, e a ação da insulina se torna completamente errática, né? Deixa de atingir o subcutâneo e a absorção vai ficar muito variável. As regiões para aplicação são essas, né? O abdômen, essas duas faixas laterais do umbigo, na parte anterior da coxa. Na parte posterior do corpo, é difícil o próprio paciente auto-aplicar, é muito difícil fazer auto-aplicação no braço. Então, para auto-aplicação, é melhor recomendar que eles usem no abdômen ou na perna, né? Mas se outra pessoa aplica, o braço é uma ótima opção. Mas sempre examinar os sítios e procurar essas alterações de lipodistrofia. Passando agora para a automonitorização. A automonitorização das capilares é recomendada para todo diabético usuário de insulina. Aqueles que não usam insulina nem sempre vão precisar. Seria bom que fizessem com uma certa frequência, mas não é indispensável. Para os usuários de insulina é muito importante que façam. No diabetes tipo 1 e no tipo 2, em tratamento intensivo com múltiplas doses, né, as doses basais, no SUS a NPH ou a argina, né, e as doses de insulina rápida, regular, e às vezes a ultra rápida, né, Lispro, Asparte, eles precisam fazer glicemia diariamente antes das refeições principais, antes do café, antes do almoço, antes do jantar. E ocasionalmente também em outros horários, 2 horas após as refeições, ao deitar, às vezes no meio da madrugada, se existe dúvida se tem tido hipoglicemia na madrugada, antes de fazer exercício, antes de dirigir. Se tiver sintoma, está na dúvida se sintoma é de hipoglicemia, de hiperglicemia, não é, mede, né? Por isso que para esses são fornecidas 3 fitas por dia. Às vezes é suficiente, às vezes a gente precisa solicitar um pouco mais, mas na atual conjuntura está difícil ter 3 por dia, né? Quanto mais do que isso. Os diabéticos tipo 2 em insulinização não intensiva, aqueles que usam NPH 1 a 2 vezes por dia, não existe bem estabelecido qual que é a frequência adequada de monitorização. A gente, em geral, como eles recebiam, né, até as fitas acabarem, eles recebem uma fita por dia, então a gente pede para medir uma vez por dia, mas é bom que variem esse horário. Num dia da semana ele mede jejum, no outro dia ele mede 2 horas após o almoço, no outro dia ele mede no fim de tarde. Tem que variar. Tem muita gente que mede com frequência o jejum, a gente tem um jejum bacana, mas uma glicemoglobina que não está boa. Então, esse aumento está ocorrendo em outras situações, em outros horários que tem que ser pesquisados, né, com medidas em horários diferentes do horário de jejum. As glicemias capilares não são indicadas de rotina, não são obrigatórias se o diabetes tipo 2 está bem controlado por dieta, atividade física e medicação oral. Pode ser um componente opcional interessante, com certeza. Se aquela pessoa está modificando seus hábitos, passou a fazer mais exercício físico, modificou a alimentação, é bom que meça para entender como é que a evolução disso está acontecendo, novas medicações introduzidas, ou se ele está na dúvida se um certo alimento sobe muita glicose dele ou não. Isso é muito educativo. Medir após ingerir o alimento X ou Y, a pessoa vai aprendendo como que o corpo dela reage a determinados tipos de alimento. Então, para o paciente que puder e quiser fazer, é sempre bom. Quais seriam as metas de glicemias capilares para indivíduos adultos, não para as grávidas, né? O pré-prandial, pré-café, pré-almoço, pré-jantar, entre 80 e 130. E o pós-prandial, 1 a 2 horas após as refeições, até 180. Mas sempre lembrando que para a gente saber se o indivíduo está realmente controlado, a gente junta a informação de glicemias capilares com a glicemoglobina, né? É super importante ter uma glicemoglobina também para comparar. Comentando agora sobre prevenção de complicações. A gente precisa sempre informar os pacientes e relembrá-los que a otimização do controle glicêmico e pressórico, a PA, também tem um papel importantíssimo, né? O controle dos hipertensos, o controle adequado dos hipertensos também influencia muito na questão das complicações. Então, a otimização do controle glicêmico e pressórico reduz o risco de nefropatia, retino e neuropatia diabéticas, e ele retarda a progressão dessas complicações naqueles pacientes que já têm um início ou alguma... Os pacientes que já têm complicação, eles
progredirão menos, né, com o bom controle, e aqueles que não têm, não terão. Então é indicado anualmente. Anualmente, assim, para quem não tem a complicação ainda. Para quem já tem, quem tem problema no pé, quem já tem uma retinopatia proliferativa, quem já tem algum problema renal, aí é diferente, a periodicidade vai variar conforme a gravidade. Mas para aqueles que não têm, que a gente está monitorando em busca de complicações, devem ser feitos anualmente. Exame de fundo de olho, né, com o oftalmologista, avaliação renal, a albuminúria, né, a gente pode dosar microalbuminúria ou relação albumina-creatinina em amostra única de urina. Não tem necessidade de escolher urina de 24 horas para pesquisar albuminúria. E é bom fazer urina rotina junto, porque a proteinúria macroscópica às vezes vai aparecer na urina rotina, se for alguma coisa que ultrapassou a microalbuminúria. Exame dos pés por profissional de saúde. Claro que o paciente tem que monitorar e examinar os próprios pés sempre, mas nós profissionais devemos examinar pelo menos uma vez por ano. E exame periodontal, que a doença periodontal é um fator muito comum de descompensação, né? Ela contribui muito para o descontrole glicêmico, que às vezes é uma questão bem esquecida por todos nós, né? A prevenção de complicações, agora focando mais nos pés. A gente precisa realizar a avaliação dos pés dos pacientes, buscando fatores de risco para ulcerações e amputações. Quais seriam esses fatores mais importantes? História de amputação ou de ulceração prévia, neuropatia periférica, principalmente neuropatia sensitiva, perda de sensibilidade nos pés, né? Perde a sensibilidade, perde a proteção que a pessoa tem contra traumas. Doença vascular periférica, deformidades dos pés, acuidade visual reduzida, nefropatia diabética, principalmente para aqueles que já estão em diálise, descontrole glicêmico e tabagismo. Então, a gente deve atentar para esses fatores aqui que colocam a pessoa em risco para ulceração e amputação. Esse teste, eu queria comentar a respeito da realização desse teste, porque ele simplifica muito aquela avaliação tradicional, com monofilamento, com diapasão, com pino palito, que muitas vezes é complicada da gente fazer no dia a dia, no posto, no centro de saúde, e não vai ter monofilamento e diapasão. Esse teste, ele foi criado há pouco tempo, né, e eles compararam se a realização desse teste sem nenhum tipo de aparelho, se seria equivalente a avaliar com monofilamento. E os estudos mostraram que é equivalente, que tem uma boa acuidade para denotar se aquele pé ali tem perda de sensibilidade ou se não tem. Então, o nome do teste é Ipswich Touch Test. Tem essa referência aqui embaixo do artigo original em que ele foi publicado. Depois a gente pode comunicar e colocar aqui para disponível também, se vocês quiserem ler o original. Bom, então é um novo método para identificar indivíduos diabéticos com perda de sensibilidade nos pés e maior risco para ulcerações. É simples, seguro, rápido e fácil de executar. Não precisa de nenhum equipamento e ele é feito tocando-se muito levemente 6 dedos, 3 dedos em cada pé. A gente toca com o nosso próprio dedo para avaliar quantos dos toques serão sentidos pelo paciente. Algumas coisas importantes, né? O toque deve ser leve e breve, deve durar 1 a 2 segundos. Não devemos pressionar, nem dar batidas, nem acariciar a pele, simplesmente tocar na pele do paciente. Se ele não responder, não pressionar mais forte para obter uma reação. Não tocar cada dedo do pé mais de uma vez. Se não sentir, não repete o toque e considera que aquela área ali está insensível. Existe uma ordem em que os dedos devem ser tocados. A gente deve começar primeiro pelo hálux do pé direito, depois o 5º dedo do pé direito, hálux do pé esquerdo, 5º dedo do pé esquerdo, 3º dedo do pé direito, 3º dedo do pé esquerdo. Os 6 toques são nesses 6 dedos. Depois a gente registra o resultado. Não necessariamente precisa desenhar o pezinho e marcar, a gente pode escrever quantos toques a pessoa sentiu, e se ela não sentiu, numerar, né, quantos toques não foram sentidos e onde ela não sentiu. Mas se for possível fazer o formulário, a gente marca sim ou não nessa imagem aonde ele sentiu o toque. A interpretação do resultado, a sensibilidade é normal se o paciente sentiu 5 ou 6 dos 6 toques realizados, a gente considera que a sensibilidade está normal. E não tem risco aumentado para problemas nos pés causados por alterações da sensibilidade. Esse paciente que tem sensibilidade normal, ele deve ser reavaliado anualmente para a gente saber se ele continua com a sensibilidade normal, né?
E aqueles que têm sensibilidade alterada são aqueles que não sentiram 2 ou mais dos 6 toques. Então a sensibilidade está alterada, a capacidade de proteção do pé está reduzida, ele está em risco aumentado para ulcerações e ele tem que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, como médico, enfermeiro, pelo menos, né? Para reavaliações e orientações para prevenir ulcerações. Orientar muito sobre os sapatos, né? Sobre as pequenas lesões que às vezes começam pequenininho e levam a uma mutação futura. Esse teste do pé, a gente tem na área da teleeducação no site um filminho específico sobre o teste. A gente fez, gravou e simulamos o exame, então eu sugeriria que vocês acessassem lá depois para poder assistir o exame dos pés. Está tudo bem mais detalhado. Isso é um infográfico, né? Também está lá no nosso site, orientando os cuidados com os pés, né? Os cuidados a serem orientados diretamente para o paciente. Eles examinarem os pés, procurar calo, bolha, ferida, observar se aquele sapato deu bolha ou apertou, machucou, eliminar esse sapato, só usar sapato confortável. Meias também, né, devem ser macias, de algodão, evitar costuras que machuquem. Escolher bem o sapato para ser confortável, cortar a unha retinha, não cutucar cantinhos. As mulheres, então as pedicures são uma ameaça para o pé das mulheres diabéticas, né? A gente deve orientar assim, que não tire cutícula, não cutuque cantinhos, tem que afastar a cutícula, cortar a unha retinha, manter esse pé bem seco, não colocar pé de molho na água, isso tudo aumenta a chance de lesões, secar bem os pés entre os dedos, não andar descalço, proteger o pé para que não seja, né, vai no quintal, vai em lugares que pode haver alguma coisa ali que vai lesar esse pé, tem que estar calçado adequadamente, observar dentro dos sapatos se não tem nada que vai machucar o pé antes de calçar, e hidratar bem os pés, mas sem passar creme entre os dedos. Esse infográfico então está lá disponível, acho que muitos de vocês já chegaram a acessar. Tabagismo é outra parte muito importante, né? Porque diabetes, claro que ele já acarreta, né, maior risco de doenças cardiovasculares, morte prematura, complicações microvasculares. Se associado ao tabagismo, esses prejuízos não se somam, se multiplicam, né? Então, diabetes e cigarro são coisas que realmente não combinam. Só o fato da gente perguntar para o paciente se fuma, quanto que fuma, se já parou, se pensa em parar, em que ponto que ele está daquela questão da motivação para parar, e em todas as consultas repetir, tocar no assunto, aconselhar. Não é fazer terrorismo, é sempre estar perguntando e investigando se ele quer parar e, claro, estimular que ele faça isso, quantas vezes forem necessárias. A maioria das pessoas que para tentou algumas vezes antes de parar. E para aqueles que já estão naquela fase de contemplação, eles querem parar, mas eles ainda não entraram na ação, ainda não retiraram o cigarro. A redução de riscos, né, que seria o nosso último tópico daqueles tópicos do autocuidado. As hipoglicemias, né, é uma questão importantíssima. A gente sempre precisa perguntar para os indivíduos em risco a cada encontro se eles estão tendo hipoglicemia ou não. E aumentar muito a nossa vigilância em caso de declínio cognitivo. Quem que está em risco de hipoglicemia? Principalmente quem usa sulfonilureia, glibenclamida ou qualquer outra sulfonilureia e os usuários de insulina. Quem usa só metformina, o risco existe, mas é muito pequeno. A gente tem que preocupar principalmente com esses usuários de sulfonilureia e de insulina. Quando ocorre a hipoglicemia, é importante diferenciar aquela hipoglicemia que aconteceu porque atrasou o almoço, porque fez uma faxina mais pesada do que estava acostumado, ou qualquer exercício mais pesado do que estava acostumado, daquela que tem acontecido sistematicamente, apesar da pessoa tomar os cuidados adequados. Para aquele que teve porque atrasou o almoço, nós mais uma vez vamos comentar que as refeições têm que ser feitas a intervalos adequados, que é um perigo cada vez que tem, ele está correndo risco de vida, porque muita gente minimiza, não, mas é só eu chupar uma balinha que melhora, mas não tem que ter a hipoglicemia, não tem que chegar a precisar chupar a balinha. Primeiro, porque aquilo é um risco, segundo, porque aí come açúcar, a glicose vai lá em cima e aí aquele dia de controle já não está mais adequado, né? Agora, essa questão do declínio cognitivo, a gente tem que ficar muito de olho nos idosos, né? Às vezes é preferível, se a pessoa não tem capacidade de prevenir hipoglicemia e teve hipoglicemia grave, é melhor afrouxar um pouco esse controle glicêmico, permitir uma glicemoglobina em torno de 8, do que a gente insistir numa glicemoglobina perfeita de 7% ou menos
e a pessoa ter risco de vida a cada hipoglicemia que tem. Ainda mais sendo idoso, ainda mais tendo um risco cardiovascular já aumentado. A bebida alcoólica, né? Tem várias nuances aqui do álcool. O consumo de álcool pode aumentar o risco de hipoglicemia tardia, muitas horas depois de consumido, sobretudo para usuários de insulina ou sulfonilureias. De novo, essa população aí de maior risco, né? Eles têm que ser orientados quanto a isso. Principalmente se for beber, coma, não deixe de comer, não beba em jejum. E claro, o álcool não tem só esse risco para hipoglicemia. Se o consumo frequente descompensa, pode causar tanto hiper quanto hipoglicemia, né? E o autocuidado em relação à alimentação fica muito comprometido quando o uso da bebida alcoólica é frequente. A pessoa não vai comer um prato adequado excedendo da bebida alcoólica. Então a gente tem que estar de olho sempre nesse limiar entre o consumo que pode ser seguro, daquela pessoa que está bem controlada e que usa algumas doses por semana, seja a cerveja. Uma dose é equivalente, né? Uma lata de cerveja equivale a uma dose dos destilados, que equivale a um cálice de vinho. Existe uma recomendação dada, que é das mulheres não ultrapassarem uma dose por dia e os homens não ultrapassarem 2 doses por dia. Mas não é uma coisa que tem um embasamento científico por trás, mas é uma recomendação tradicional que se faz pelo mundo todo. Avaliação psicológica e social. É importantíssimo incluir como parte permanente do tratamento do diabetes a abordagem de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, déficit cognitivo. Esses fatores, claro, eles impedem um autocuidado adequado e eles têm que ser avaliados e abordados e encaminhar para a saúde mental, para a psicologia, para a psiquiatria e tratar dentro da própria equipe também, sempre que estiverem presentes. E por fim, não é um dos tópicos, mas essa questão da gente estimular uma atitude positiva é muito importante, né? Nós temos que ser empáticos, estimular a discussão e o crescimento e o empoderamento desse paciente, sem a gente tomar aquela posição autoritária de que se não fizer isso vai complicar, se não fizer isso vai botar, ameaçar o tempo todo. A gente está ali para orientar, claro que a pessoa tem que ter consciência dos riscos e das complicações, mas sem que isso vire um terrorismo a cada consulta, né? É muito mais tentar uma parceria entre a equipe de saúde e o paciente para que tudo corra melhor e para que eles possam expor os temores, as dúvidas, as questões, possam nos contar que não estão usando a medicação de maneira correta, senão eles vão ficar com tanto medo que eles não têm nem coragem de dizer que não estão usando correto, ou que tenha tal dúvida, ou levantar algum ponto que pode ser que seja importante para ser discutido, esclarecido e que melhore esse autocuidado. Então, eu queria sugerir essa questão da visita ao site e esses materiais da teleeducação. Tem um livro também sobre atividade, um e-book, né, o livro digital sobre atividade física, o livro digital sobre insulinização no diabetes tipo 2, esse videozinho do pé e o infográfico do pé diabético. Queria agradecer muito a participação de vocês e a atenção. E agora a gente vai passar para as perguntas, né? Pergunta do José, né? Em gestantes diabéticas, qual o valor de referência para a glicemia jejum e pós-prandial? Os valores na gestação são sempre menores, né? A gente visa alcançar 95 de jejum para as mulheres grávidas e no pós-prandial, 1 hora pós-prandial 140, 2 horas pós-prandial 120. É bem mais apertado mesmo, os objetivos de controle. E elas precisam medir muitas vezes. Efetividade, Luiz Carlos, né? A efetividade das sulfonilureias. Só um minutinho, gente, deixa eu me encontrar aqui. A efetividade das sulfonilureias e hipoglicemiantes mais atuais. Das medicações orais, né? Dos antidiabéticos orais mais atuais. As sulfonilureias é uma classe que ela já é tradicionalmente usada há décadas, né? Metformina, ninguém supera a metformina. Aí eles produzem medicações novas, modernas, caras, ninguém ganha da metformina, da boa e velha metformina. Ela continua sendo a primeira opção sempre. As sulfonilureias, existe esse risco de hipoglicemia, glibenclamida tem que ser usada com muito cuidado em idoso, é muito frequente hipoglicemia com glibenclamida em idoso, então eles têm que estar muito bem orientados quanto a essa questão de não ficar muito tempo em jejum.
E agora, precisa ser usada, é uma classe que é muito útil, não tem jeito de a gente tirar a sulfonilureia e usar esses inibidores de DPP4, análogos de GLP-1, são classes novas, que são boas, mas que ainda tem um custo que é completamente fora da realidade para a imensa maioria da população. Mesmo, eu atendo no SUS e atendo no consultório particular. Mesmo no consultório, a imensa maioria das pessoas vai precisar usar metformina e sulfonilureias mesmo. Agora, glimepirida, gliclazida são sulfonilureias mais seguras do que glibenclamida. Mas como é a glibenclamida que está disponível no SUS, a gente não tem tanta opção assim. Obrigada, Marilene. Vanessa, mesmo com todas essas explicações, o acompanhamento, principalmente se tratar da alimentação, é bem complexo. Pois é, a gente pode, eu tenho materiais, se vocês quiserem disponibilizar os e-mails aqui, eu envio, Vanessa, algum material sobre alimentação. Existe aquele caderno do Ministério que é adequado. Agora, por exemplo, a dieta individualizada, claro que cada paciente vai ter uma prescrição alimentar diferente, mas tem alguns materiais sobre alimentação que eu poderia enviar, sim. Por qual razão, o Luiz Carlos, né? Por qual razão na rede pública não se encontram essas medicações atuais? As classes consagradas de medicação são realmente metformina, sulfonilureias e insulinas. As medicações mais atuais, a limitação é principalmente custo. Algumas delas ainda estão em avaliação de segurança, muitas delas não têm a mesma comprovação de segurança das medicações mais antigas, mas, por exemplo, os inibidores de DPP4, eles já têm uma evidência de segurança adequada, mas assim, não vão chegar na rede pública tão cedo. O custo é muito, muito maior.